E ao invés da pessoa investir tempo no relacionamento com Deus, ela investe tempo olhando para os outros, e se comparando com os outros, e se achando melhor do que os outros. É claro que essa pessoa não vai se encontrar com Deus. É claro que ela não vai ouvir Deus. Ela está ocupada demais, pensando-se melhor do que os outros. Ela está ocupada demais, se comparando com os outros. Ela está ocupada demais, criticando os outros. Como que ela vai ouvir Deus? Não tem como. Essa pessoa se perdeu nas críticas. Ela se vangloria, ela se exalta, porque ela bate palmas. Ou então porque na minha igreja só canta hinos. Ou então, porque na minha igreja a gente já está dançando, e na sua, eles dançam. A pessoa está preocupada com isso. Ela gasta o tempo dela com isso. Aquele tempo que ela tem para estar na presença do Senhor, aquele tempo que ela tem para ouvir de Deus, para receber de Deus, ela gasta criticando, ela gasta se comparando. Ela faz como esse fariseu, cheio de soberba, cheio de orgulho. Deus, obrigado, eu não sou tão roubador como o outro, não sou adúltero como o outro, eu não sou injusto como o outro, eu não sou nem como esse publicano que está aí do meu lado. A pessoa gasta tempo com isso. Como que ela vai ouvir Deus? Como que ela vai conseguir se relacionar com Deus? O ouvido dela está ocupado com muitas outras palavras, aqueles sussurros das trevas. São as trevas que fazem isso. Esse é o jogo de Satanás. O jogo de Satanás é semear divisão. E ele semeia divisão promovendo as comparações. É a única maneira de destruir a igreja, meus irmãos, é através da divisão. Foi Jesus que disse isso. Foi o Senhor Jesus que falou: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É por isso que Satanás semeia a divisão. E ele faz isso através da comparação. E a comparação é o primeiro passo para o orgulho. E algumas pessoas permanecem orando: oh Deus, graças te dou, porque eu sou batista e eu não sou assembleiano. Obrigado, Senhor, porque eu sou assembleiano e não sou presbiteriano. Obrigado, Senhor, porque eu estou na visão e não estou fora dela. Enquanto isso, essas pessoas não conseguem ouvir Deus, permanecem vazias. E quanto mais vazias estão, mais se envolvem com as críticas, mais se envolvem com as comparações, mais promovem a divisão. Não tem nada de Deus. Por que muitas pessoas entram no quarto e não conseguem ouvir Deus? Por que muitas pessoas vêm para a igreja e não conseguem ouvir Deus? Porque estão como esse homem. Ao invés de olharem para o Senhor Jesus, ao invés de olharem para Deus, ao invés de quererem Deus, ao invés de terem fome e sede de Deus, ao invés de permanecerem com o coração no Senhor, permanecem com o coração nas comparações. Aí não ouve Deus, aí permanece vazio. Ou então tenta preencher esse vazio com a religião. E era assim que esse homem tentava preencher esse vazio, nascido a partir dessas comparações, ou nascido a partir desse não encontro com Deus. Sabe qual foi a resposta dele depois dessa oração que ele fez? Graças te dou, porque eu não sou como os outros. A resposta dele foi:
religião. Olha o que ele diz aqui, versículo 12: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essas pessoas buscam preencher o vazio dos seus corações. Porque elas não se encontraram com Deus, elas buscam preencher o vazio com a religião. E o que é a religião? A religião é um outro substituto para Deus. Religião é tudo aquilo que a pessoa faz, não por causa de Deus, mas por causa das coisas que ela faz. Como assim? A pessoa jejua não porque ela anseia por Deus, não porque ela quer Deus, não porque ela tem fome e sede de Deus, mas ela jejua porque ela tem que jejuar. Ela vai para o momento de oração não porque ela quer se assentar aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, não porque a alma dela anseia por Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira Deus por ti, suspira a minha alma. Não é isso que está no coração dessa pessoa. Ela vai para a oração porque já é um ritual. E ela pensa que se ela não orar, então um raio vai cair do céu sobre a cabeça dela e está tudo acabado. Porque a oração, que é esse Deus, é mau. E esse é o outro problema. A pessoa tirar os olhos do Senhor e agora colocar os olhos nas coisas do Senhor. Ela não está olhando mais para Deus, ela olha para as coisas de Deus, ela se dedica às coisas de Deus, ela faz as coisas de Deus, mas Deus está fora, Deus está longe. Elas nem conseguem perceber que Deus passou, que o Senhor Jesus passou por aquele lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com os fariseus. Jesus estava lá em Jerusalém, Jesus andou por toda a Galileia, Jesus andou por toda a Judeia, Jesus se encontrou com muitas e muitas pessoas. Mas essas pessoas, apesar de religiosas, não perceberam que Jesus estava ali. Jesus passou por elas. Elas nem viram Jesus. Estavam tão ocupadas com a religião, estavam tão ocupadas com os seus trabalhos para Deus, estavam tão ocupadas com as suas rotinas de jejum e de oração, que Jesus passou e elas nem viram. Pior, crucificaram ele. Crucificaram Jesus, porque amaram mais as coisas de Deus do que Deus. Amaram mais a religião do que o Senhor. Mataram Jesus.